Fala galera, tudo bem? Aqui professor Danilo, trabalhando com vocês a matéria de Física, e nesse módulo 1 a gente vai trabalhar conceitos de ondulatória. Vamos começar nos conceitos iniciais, conceitos básicos de ondulatória, que vão ser trabalhados em todos os outros assuntos de ondulatória, que vão estar dentro de ondulatória. Nesses conceitos iniciais a gente vai trabalhar o conceito de onda, vamos falar também sobre os tipos de onda, uma classificação sobre os tipos de onda, até chegar na velocidade da onda, equação fundamental da ondulatória, beleza? Bom, começando dentro desses conceitos iniciais, a gente precisa entender o que é uma onda. Uma onda a gente caracteriza como sendo um tipo de perturbação que vai transportar energia sem transporte de matéria. Então essa é a principal definição de onda, a principal característica que uma onda tem, que é um tipo de perturbação que foi gerada a partir de uma transferência de energia. Então, para a gente perturbar um meio material, por exemplo, a gente precisa fornecer energia para esse meio material e essa energia fornecida, ela vai se propagar. Assim como acontece aqui nessa figura, nessa imagem, né, que mostra aí uma onda feita, uma perturbação feita na superfície de um líquido. Quando você joga uma pedra nessa superfície, essa pedra ela carrega energia com ela e transfere essa energia para a superfície do líquido. Essa energia transferida gera uma perturbação que vai se propagar. E essa propagação, ela não transporta matéria. Então tá aí uma característica bastante importante a respeito das ondas, tá? Você tendo, por exemplo, um barco nesse líquido, ele vai apenas oscilar com a passagem da onda sem ser transportado, porque o barco ele é matéria, então ele não vai ser transportado com essa onda, ok? Então você tem aí um conceito muito importante a respeito de ondas que a gente vai utilizar em todos os outros assuntos de ondulatória que virão pela frente. Bom, dentro de ondulatória a gente também tem uma classificação que vai mostrar os tipos de onda que a gente pode ter. Essa classificação ela vai se distribuir em três partes. A gente vai ter primeiro a natureza da onda, então vamos falar sobre essa natureza. Vamos falar também sobre o tipo de vibração da onda, como que essa energia ela pode ser dissipada, como que ela pode ser transferida. E vamos falar também sobre a dimensão da onda. A respeito da dimensão da onda, a gente fala sobre uma classificação que não costuma aparecer muito em provas, mas é necessário a gente comentar isso daqui. Dentro da natureza da onda, a gente vai ver que existem dois tipos de onda. Tem a onda mecânica e a onda eletromagnética. E aí a gente vai trabalhar cada um desses conceitos aqui também, um pouquinho mais em detalhes. No tipo de vibração, a gente tem a onda transversal e longitudinal. E na dimensão, bem mais simples, a gente tem unidimensional, a bidimensional ou tridimensional. Então, toda vez que você for classificar uma onda, for falar a respeito de uma onda, você precisa falar sobre esses três tópicos dentro da classificação. Se ela é uma onda mecânica ou eletromagnética, transversal ou longitudinal, e falar também da dimensão dela. Bom, a respeito da natureza da onda. A onda do tipo mecânica, que foi a primeira que apareceu ali, ela é uma onda que necessita de um meio material para se propagar. E aí coloquei como exemplo aqui ondas em uma corda, ou a onda sonora, né, o som. E aqui na imagem a gente tem as cordas de um violão, que também é um meio material onde eu posso produzir uma onda. Nas cordas de um violão eu posso aplicar uma força, né, provocar uma deformação, então nessa deformação eu estou transferindo energia, e isso faz com que apareça uma perturbação que vai se propagar pela corda. Então isso daí é um tipo de onda mecânica, porque ela tem a necessidade do meio material para existir. Sem a corda do violão, não teria onda, né? Então, você vê que é uma onda do tipo mecânica quando você percebe a necessidade do meio material. Outro exemplo disso daí, a onda do mar. A onda do mar, ela tem a necessidade do meio material, água, o mar, para existir. Se não tiver a água, então você não tem a onda no mar. Então, você tem aí um tipo de onda mecânica também, certo? O som também é uma onda mecânica, porque ele tem a necessidade de um meio material para existir. E aí, mais para frente, a gente pode comentar um pouquinho mais sobre essa onda sonora, ok? Outro tipo de onda que nós temos em relação à natureza, né, a classificação em relação à natureza, são as ondas eletromagnéticas. Essa daqui costuma aparecer bastante em provas, principalmente a prova do Enem. As ondas eletromagnéticas, elas são produzidas a partir de variações em campos elétricos e magnéticos, originados por cargas elétricas oscilantes.
Então, se você tem uma carga elétrica, se ela oscilar rapidamente, ela vai ter um campo elétrico associado à sua carga e, por conta desse movimento, um campo magnético também é produzido. E esses dois campos eles se juntam formando a onda eletromagnética. E aí, como exemplo, a gente tem ondas de transmissão de rádio, a luz visível, raios X. Então, a onda eletromagnética é uma onda produzida por essa oscilação das cargas. E é uma onda que não depende do meio onde ela está. Ela não tem, diferente da onda mecânica que necessita daquele meio material, a onda eletromagnética ela não tem essa necessidade do meio material. Ou seja, a onda eletromagnética ela pode se propagar no vácuo, ela pode existir no vácuo, diferente da onda mecânica. A onda mecânica, por ter a necessidade do meio material, ela não vai se propagar no vácuo, ok? E aqui tem o famoso espectro eletromagnético. Isso daqui é bastante interessante, costuma também aparecer bastante em provas essa classificação das ondas eletromagnéticas. A gente tem vários tipos de ondas eletromagnéticas, começando aqui pelas ondas de rádio, né, que tem alguns tipos de ondas de rádio, de ondas que transmitem AM, FM, infravermelho, que são as famosas ondas de transmissão de calor, né, que a gente irradia calor por infravermelho. A luz visível, né, a parcela da luz visível, que é aquele tipo de onda eletromagnética que consegue sensibilizar nossos olhos, e isso daqui acaba também se distribuindo nas cores que nós encontramos no arco-íris, né? Então a luz visível ela se divide em várias cores, então você tem o espectro da luz visível aqui. Depois disso tem o ultravioleta, que são os raios UVA, UVB, e raios X, que são aquela radiação que a gente utiliza para fazer o exame de raio-x mesmo, né? Até raios gama, que são ondas bastante energéticas. Então aqui você tem todos os tipos de ondas eletromagnéticas, né? Você tem as radiações eletromagnéticas, também conhecidas como radiações eletromagnéticas. Uma das radiações que costuma aparecer bastante em prova é o infravermelho, tá? O infravermelho são conhecidas também como ondas de calor. Por exemplo, o nosso corpo, quando ele está num ambiente de uma temperatura menor que a nossa temperatura corporal, ele irradia calor, ele consegue perder energia, ele perde calor para o ambiente. E isso daí acontece por meio de ondas infravermelhas. Tá? A gente não consegue, o nosso olho não consegue perceber esse tipo de onda, a gente não enxerga esse tipo de onda. Então, você sente ela, né, pelo tato, se você encostar em alguma coisa, chegar perto de alguma coisa em alta temperatura, você consegue sentir a irradiação desse objeto em alta temperatura, só que a gente não enxerga esse tipo de onda, tá? Então, fiquem bem atentos com essa informação aqui. Ondas infravermelho, elas são ondas de calor, que são ondas que transmitem calor, beleza? Temos também a parcela da luz visível, que é bastante importante, né? Que se divide aí nas cores que a gente encontra no arco-íris, que também tem essa parte que ela também é bastante estudada na parte de ótica geométrica, né? Que vai ficar para um outro módulo isso daí. Bom, seguindo dentro dessa classificação, a gente vai falar agora sobre os tipos de vibração de onda. Então a gente tem a onda do tipo transversal e longitudinal. A onda transversal, ela tem essa característica, direção de vibração perpendicular com a propagação da onda. Então aqui eu coloquei uma imagem para exemplificar isso daí. Então imagina você segurando uma corda, você pegando na extremidade de uma corda e produzindo uma oscilação nessa corda. Olha só aqui, você vai fazer uma vibração vertical para produzir esse pulso, né, para produzir essa perturbação aqui. Então você vibra para cima e para baixo essa corda. E a propagação dessa vibração, ou dessa perturbação, ela vai caminhar horizontalmente. Então você faz a vibração vertical e a propagação acontece de forma horizontal. Quer dizer, você tem aí um ângulo de 90 graus, né? Você tem coisas perpendiculares, vibração perpendicular com propagação. Então isso daí é característica de onda do tipo transversal. A onda transversal, ela é uma onda bem fácil de ser representada. A gente consegue produzir uma figura, um desenho dela muito simples, né? Então, é uma onda bastante utilizada para representações. As ondas eletromagnéticas que a gente acabou de comentar, elas são todas ondas do tipo transversais, certo? E aqui você tem um exemplo, né, em movimento desse tipo de oscilação. Então percebam que nessa figura aqui você tem a vibração da onda para cima e para baixo e a propagação dela perpendicular à sua vibração. Aqui um outro exemplo de onda do tipo transversal, que também, ó, vibrando para cima e para baixo,
Essa vibração é uma vibração vertical e a propagação dela acontece horizontalmente. E aqui eu até coloquei um pontinho preto, ó, movendo-se junto com a onda para mostrar que pontos materiais, eles não se movem junto com a onda, eles não vão ser carregados pela onda, eles apenas oscilam na posição onde eles se encontram, certo? Então, ocorre uma oscilação desse ponto material, mas ele não é transportado pela onda. Então, você pode entender isso daí como se fosse um barquinho na superfície de um líquido, né? E as ondas desse líquido passando por esse barco. O barco apenas vai oscilar para cima e para baixo, sem ser levado pela onda. Então, aqui um exemplo, né, de que onda é um tipo de perturbação que carrega apenas energia, sem o transporte de matéria. A energia, no caso aqui, seria mudanças, né, na energia potencial gravitacional desse ponto material. Então, aí que está o transporte de energia, aí que mostra, né, esse transporte de energia. Ainda dentro da classificação, né, a gente tem a propagação longitudinal. Essa daqui é um tipo de vibração que tem a vibração, ela tem a mesma direção da propagação. Então, aqui um exemplo, né, uma onda feita numa mola, a gente produz a vibração horizontalmente e a propagação também vai acontecer horizontalmente. Então seria mais ou menos assim, eu pegaria na extremidade dessa mola e faria uma vibração na horizontal. E aí essa perturbação que eu faço, ela se propaga na mesma direção em que eu fiz a vibração. Esse tipo de onda é uma onda um pouco mais difícil de ser representada. Tá vendo que o desenho ele não fica tão agradável assim. Mais para frente a gente vai ver que a gente pode utilizar uma representação transversal para isso daqui também, mas só uma forma de representar, tá? Olha só, aqui uma onda em movimento, né? Então aqui você tem a onda longitudinal, mostrando como que é feito essa vibração e a propagação. Percebe ó, que a vibração ela acontece na horizontal. Eu faço essa vibração horizontalmente e a perturbação ó, ela vai caminhando horizontalmente também. Então, perturbação feita horizontal e a propagação também horizontal. Então, a gente consegue visualizar esse tipo de onda numa mola ou também na onda sonora. A onda sonora ela tem essa característica de ser uma onda longitudinal. Quando a gente fala, quando a gente emite um som, esse som ele vai fazer esse tipo de vibração nas moléculas ou nas partículas de ar do ambiente. Então, por exemplo, se essa mola, em vez de ser uma mola, fossem várias partículas de ar, ou se fosse o ar em torno de uma pessoa, quando essa pessoa fala, essas partículas elas vão vibrar exatamente como acontece aqui na mola, certo? Elas não saem da posição, elas apenas oscilam em torno da posição de equilíbrio e a energia da onda ela vai se propagando, ela vai caminhando. Tudo bem? Então aqui, turma, a gente tem uma classificação dos tipos de onda em relação à vibração delas, dois tipos de vibração, transversal e longitudinal. Uma classificação que é interessante a gente conhecer, mas não costuma aparecer tanto em provas, é em relação à dimensão da onda. Aí a gente vai falar sobre ondas unidimensionais, bidimensionais, tridimensionais. A onda unidimensional, como bem sugestivo o nome, você tem apenas uma dimensão. Então seria uma onda feita numa corda, numa linha, por exemplo. Então apenas uma dimensão, então aqui você tem um desenho de uma onda unidimensional. A gente não tem muitos exemplos de ondas unidimensionais justamente pela limitação, né, de ter que ter apenas uma dimensão. Então ondas numa corda é esse tipo de situação. Aliás, isso daqui é uma representação bastante utilizada, né, um desenho bastante utilizado em ondulatória. A gente vai ver muito esse tipo de situação aqui. A onda do tipo bidimensional já são ondas produzidas em uma superfície. Então, ondas em líquidos, por exemplo, ondas feitas na superfície de um líquido, elas são ondas bidimensionais. Então, nós temos aqui um exemplo, né, do plano, né, que a gente tem onde é produzida essa onda, criando uma onda do tipo bidimensional. E a onda tridimensional, que seria ondas que se propagam no espaço, em toda a região do espaço. O exemplo clássico de onda tridimensional seria o som produzido no ar. Então aqui está uma informação bastante importante. Quando produzimos um som, esse som ele vai se propagar em todas as direções, então isso daí caracteriza uma onda do tipo tridimensional. Aqui no desenho a gente tem uma parte apenas da onda produzida, né, ou da representação da onda produzida. Se fosse
desenhar toda essa onda, ou representar toda ela seria em forma de esfera, né? Porque ela acaba se propagando em todas as direções. Tudo bem? Então, turma, olha só. Quando você for trabalhar com ondulatória, é interessante conhecer esses conceitos, conhecer essa classificação. Não é exatamente o tipo de coisa que vai se perguntar diretamente em uma prova, mas é um pré-requisito para outras partes da ondulatória, outros assuntos dentro da ondulatória. Então, toda vez que você estiver trabalhando com esses conceitos de ondulatória, essa classificação ela vai ser exigida, assim, ela vai ser considerada que você saiba ela já do começo ao fim. Então, conhecendo essa classificação, a gente conhece os tipos de ondas que podem aparecer, principalmente em relação à natureza da onda, né? E se ela é uma onda mecânica ou eletromagnética, que costuma aparecer bastante em provas. Você precisa conhecer essa classificação para entrar em outros assuntos, ok? Então essa daqui é uma introduçãozinha sobre essa parte de ondulatória, né? Uma introdução bem basiquinha que a gente vai acabar depois utilizando em outros assuntos de ondulatório, ok?